Pessoal, hoje estou conversando aqui com a Glenda Ferreira, da Trópico Gestora, né? Glenda, se apresenta um pouco para a gente e fala um pouco da gestora também. Primeiro, obrigada pelo convite, David, para falar com vocês. Bom, meu nome é Glenda, eu sou formada em Economia e Relações Internacionais. Eu trabalho aqui na Trópico como RI, então Relações com Investidores. A ideia é falar um pouquinho do que os gestores trabalham aqui, falar da forma mais simples possível também para vocês entenderem com clareza o que a gente faz. Hoje em dia, acho que cada vez mais um fundo nunca pode ser uma caixinha preta, né? Que ninguém sabe o que a gente está fazendo aqui dentro, quais são as nossas estratégias, como que a gente pensa. Então, a internet ajudou nesse sentido, a gente pode falar de uma forma bem mais prática, bem mais simples. Então, é isso. Boa parte do meu trabalho é isso. Além de falar para assessores, consultores, falar também com as pessoas que têm interesse em investir nos fundos. E a gestora é super antiga, a gente está no mercado desde 2002, então acho que é um fator super importante quando vocês vão olhar para uma casa, acompanhar todo o seu histórico, né? Porque a gente sabe que o mercado está super aquecido, né? A gente vê várias gestoras nascendo, vira e volta por aí, mas é super importante acompanhar as que são antigas, que tem uma tradição fazendo isso, que tem muita experiência, que o gestor já passou por todos os tipos de situações possíveis, então que ele realmente sabe o que está fazendo com o seu dinheiro, né? No final das contas. Sim, então, hoje em dia a gente tem... Né? Eu ia dizer, sobreviveu a prova do tempo, né? Com certeza, porque, né, a gente viu crise ano passado, a gente sabe que cada dia acontece um tipo diferente de crise e a gente tem que responder o mais rápido possível a isso. Então, o nosso comportamento ao longo do tempo também vai sempre melhorando, né? E aí, hoje em dia, a gente tem 3 estratégias aqui na casa, então são 3 tipos de fundos diferentes para vários tipos de perfis de investidor. Então, é bom que, eu tenho um perfil mais arrojado, a gente tem produto para você, a gente tem um perfil mais conservador também, tem um fundo para vocês. E é isso, a gente vai falar um pouquinho deles hoje. Perfeito. Então, você tem, pelo que eu entendi, estão desde 2002, que, bom, se sobreviveu a 2008 já é uma coisa interessante. Já é uma conquista. Né? E, então, sim, nos fala um pouquinho dos fundos. Você disse que tem para todos os perfis. Isso, vou começar pelo mais conservador que a gente tem aqui na casa, para o mais arrojado, porque a gente faz uma escadinha, né? Fica mais fácil para entender. Sim. Então, a gente vai começar pelo Trópico SF2 Cash. É um fundo... A classificação dele é multimercado, mas na prática, ele é um fundo renda fixa. O fundo nasceu... Uma coisa importante que eu gosto sempre de falar é sobre a historinha, né? Por que surgiu esse fundo, qual foi a ideia dele. Então, a ideia surgiu porque os 2 gestores aqui da Trópico tinham vendido uma empresa deles, estavam super líquidos e queriam alocar os próprios recursos. Então, foi daí que eles começaram a pensar o que eles poderiam fazer. Nessa pesquisa, eles encontraram o Sérgio Machado, que é o gestor do fundo, ex-tesoureiro, super experiente, mega competente, e chamaram ele para fazer a gestão desse fundo e eles entraram com os recursos. Então, foi daí que surgiu a ideia. Isso surgiu em 2016. Então, agora, né, 2021, já são vários anos que o fundo é bem testado também. A gente ficou com ele basicamente só para gente, para famílias e amigos e outros fundos investidos durante bastante tempo. E ano passado a gente começou a entrar nas plataformas, que foi quando o fundo entrou debaixo da Trópico de uma vez, né? Antes era como se fosse uma incubada e hoje em dia é um fundo da nossa prateleira. Então é um fundo para ser super tranquilo. Então é para sua reserva de emergência, é para aquele dinheiro que você quer ter mais segurança, ser bem conservador. Não é um dinheiro para você ficar rico, mas você precisa ter essa parcela para ficar tranquilo e passar bem, independente do cenário. Então, é um fundo que a gente tem 3 tipos de investimentos dentro dele. Conforme o tempo, o Sérgio vai ajustando e aumentando uma parte ou diminuindo a outra. É um fundo bem tático nesse sentido, tá? Então, a gente tem nele caixa, porque é um fundo caixa, então se você tem necessidade de resgatar, a gente tem que estar muito líquido, né? Tem que ter muito dinheiro disponível para devolver esse recurso. Então, a gente tem uma porção considerável de caixa. Em segundo lugar, a gente tem letras financeiras. Então, a gente tem emissões de grandes bancos. Estou falando de bancos do tipo Itaú e Bradesco. Então, a gente não quer correr risco desnecessário mesmo nesse fundo. Se você olhar também até o regulamento do fundo, fala que pode ter emissões double A, né? Aquela classificação que a gente tem do rating de qualidade do banco. A gente só está colocando triple A. Então, porque se a gente tiver algum problema com o Bradesco, o Brasil tá acabado, né? Não, e assim, se um AAA tiver problema de crédito, é porque a coisa tá ruim. Tá feia, tá feia. A gente vai ter outros problemas maiores para resolver nessa hora, né? Uhum.
E aí, por fim... Vai lá. Não, pode continuar. E aí, por fim, a gente faz operações a termo. Então, depende do cenário. Olha, tá mais volátil o mercado, a gente vai mais para o termo. A gente está vendo umas emissões super bacanas de letras financeiras. Vamos reforçar essa parte do fundo. Então, a gente tem essa flexibilidade muito boa para ir ajustando ao longo do tempo. Operação a termo, você acha que é bacana? Se a gente explicar o que é? Então, é bom, né? A operação a termo é uma coisa um pouco ainda fora, né, do escopo conhecido aí do investidor normal. Então, acho que seria interessante, nas suas palavras, explicar o que seria. Legal. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quando você está lá na sua corretora, no home broker, você quiser se alavancar, por exemplo, não tenho dinheiro para comprar tal ação. Você tem essa opção de fazer a operação a termo. Então, você pega emprestado, sei lá, 10 mil reais. Quem te empresta esse dinheiro somos nós, por exemplo. Então, a gente vai lá, te empresta 10 mil reais e a gente acorda um prazo. Olha, daqui 60 dias, você me devolve o dinheiro a uma taxa de 120% de CDI. Um exemplo super hipotético. E aí, você vai lá, compra, pega os 10 mil reais, compra a ação que você acha que vai subir, se valorizar ali no prazo de menos de 60 dias. Ganha dinheiro com ela, né? Hoje, por isso que eu falei quando o mercado tá volátil. Hoje em dia, assim, a gente tem, às vezes, em uma semana a empresa sobe 20%, 40%. Então, você vai ficar super tranquilo em ganhar esses 40%, me pagar os 120% de CDI na boa, porque você vai estar ganhando bastante em cima da operação. Então, é isso. A gente entra nessa parte financiando as pessoas que querem fazer esse tipo de operação. O risco é muito baixo, porque no final das contas, a B3 entra como uma garantia também. Então, a gente nunca vai direto para a pessoa física, né, por exemplo, ou com quem quiser tomar esse recurso, sempre tem a corretora intermediando. Então, é muito tranquilo essa questão de risco, por isso que a gente também consegue manter o fundo com risco baixo, com uma volatilidade bem baixa também. Então, é para você dormir tranquilo, sabe? Quem tem que passar estressado somos nós. Então, pelo que você fala, esse fundo seria muito bom ali para aquela reserva de emergência, margem de garantia, como é chamado por ser líquido. Eu vi, se for o cash, eu vi que ele foi considerado um dos melhores fundos, não foi? Da renda fixa, no multimercado, para falar a verdade. Sim. Ele está saindo com vários reconhecimentos, porque assim, quando a gente olha ano passado, a gente teve diversos tipos de crise, né? Então a gente teve desde a crise do coronavírus, que pegou bastante em março na bolsa, pegou bastante crédito privado, mas a gente também teve estresse das LFTs. Então, a LFT é o título mais conservador que o risco zero, né? Que a gente considera. E é esse título, que é super tranquilo, que a gente quase nunca tem problema, rodou negativo. Então, a rentabilidade dele estava negativa. Quando isso acontece, todos os fundos que acompanham o Selic, que são super conservadores e têm uma exposição grande às LFTs, acabam sofrendo. E mesmo assim, mesmo com esse cenário tão adverso que a gente também sofreria, né, porque a gente usa boa parte do caixa nas LFTs, a gente conseguiu olhar para esse fluxo antes e falar assim, não, isso aqui não vai me pegar. Então, aí que falou a alta experiência do Sérgio, porque esse evento de LFT tinha acontecido em 2002 e ele já era tesoureiro naquela época, então dessa vez ele falou assim, eu sei o que vai acontecer, eu não vou perder dinheiro. Então, ele se preparou para esse momento e a gente conseguiu passar super bem. Então, quando a gente olha para fundos que são mais parecidos com a gente, que seriam os fundos DI, né, fundos que acompanham o Tesouro Selic mesmo, que tem taxa zero, etc., a maioria ficou para trás, a maioria rodou negativo também, porque acompanha justamente esse tipo de título. E a gente, por ter essa flexibilidade maior, conseguiu adaptar e conseguiu passar super tranquilo ano passado. Então, a gente entregou 124% do CDI, sendo que a nossa meta é entregar uns 120% do CDI, e alguns meses com retorno um pouquinho maior. Então, deixou bastante cotista feliz. Muito bom, né? Esse mês já está 140% do CDI, então... Começando 2021 bem. Já começou bem. Mas esse ano está um pouquinho mais tranquilo, pelo menos até agora, nesse quesito, né? Vamos torcer que continue assim. Com certeza. Mas beleza. Esse foi o fundo cash. Isso. Deixa eu me lembrar, o nome dele é F2 Cash. O Trópico Vex. Vex. O Vex é o... Eu gostei da estratégia do Vex quando você me falou. Acho que o pessoal vai gostar bastante. Tá? Ele é bem diferente, o pessoal gosta. Então,
Bom, vou contar então um pouquinho também da história do Vex, de onde ele surgiu. O Vex é o seguinte, a gente começou a desenvolver a estratégia dele em 2015 e a gente chegou no modelo da estratégia dele em 2018. Então, assim, é um fundo relativamente novo, né? Quando vocês olham assim a lâmina, o retorno dele no gráfico, mas para a gente, o estudo que a gente tem, a tese que a gente tem muito mais tempo. Então, isso é bem legal vocês saberem também, né? Que a gente não abre o fundo do nada. A gente tem que ter um embasamento muito bom por trás. Uhum. Então, o que a gente faz? A gente opera a correlação de preço das ações ao longo do tempo. Ou seja, a gente tem que testar por muito tempo também, não dá para fazer, né, de um dia para o outro. Então, a gente faz uma ponta vendida da ação, uma ponta comprada e ganha com esse diferencial de preço. E é isso que a gente faz durante o dia. De manhã a gente tem um comitê de investimentos para definir os pares, né, que a gente opera durante o dia, roda essa operação diária e no final do dia a gente desmonta o fundo do MLFT. Então ele, de um dia para o outro, ele não faz nada. Ele fica ali dormindo no título público para montar todas as operações no dia seguinte. Vocês não dormem com a operação aberta? Não. Isso é bacana porque a gente consegue minimizar muito o risco, né, do fundo. Sim. Porque no outro dia a gente está preparado para o cenário que vier e é de acordo com as nossas perspectivas que vão sempre mudando. Sim. E aí a gente tem que estar de olho, né? Porque a correlação ela pode mudar de acordo com alguns critérios que acontecem. Então, se tiver com um evento novo, que geralmente sai de manhãzinha, né? Com hora de pagamento de JSPC, de dividendos, influencia também. Então, a gente tem sempre estar de olho nos eventos que podem influenciar. E a gente opera com um diferencial de preço muito pequeno das ações. Então, tudo pode impactar bastante. Sim. E por mais que a gente opere ações, né, faça arbitragem de ações nesse fundo, o comportamento dele é muito tranquilo também. Ele é um nível um pouquinho acima do cash, no sentido de conservador, mas ainda assim, quem é conservador adora o VEX e quem é arrojado também costuma gostar, porque ele tem um comportamento diferente da média. Então, a ideia de retorno dele é uns 150%, 160% do CDI, com uma volatilidade super baixa, é abaixo de 1%, e com uma liquidez muito boa. O resgate dele é em D+3. A volatilidade é legal para vocês terem como comparação, fundo multimercado macro, por exemplo, que são os mais conhecidos, a volatilidade roda em torno de 12%, 15%. Nossa, roda 1%. Então, a variação de um mês para outro nunca é tão expressiva, né? Você sempre tem um padrãozinho ali mais próximo. Então, evita ter surpresas desnecessárias. Exatamente. Muito bom. E o uso que eu gosto bastante do VEX para a carteira de investimentos é para descorrelacionar o seu portfólio. Então, a gente sempre fala, né? Tem que ter um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em renda variável. Então, o ideal é que a gente sempre consiga equilibrar e ter alguns ativos também no seu portfólio que vão ter um comportamento diferente da média. E esse é o caso do VEX. Então, por isso que ele compõe muito bem. Que você vai ter... tem o renda fixa, às vezes, dando estresse, ou é a bolsa subindo, ou a bolsa caindo, mas ele, você sabe que está ali, ó, pleno, independente do que aconteça. Ele acaba por dar uma balizada, né? Ali no... Exatamente. Na volatilidade. E é isso, assim... ano passado a gente sofreu um pouquinho com o fundo, porque ele dorme LFT, e como eu disse, a gente sofreu com as LFTs, mas no caso desse fundo a gente não tinha muito para onde fugir, então ele rodou um pouquinho negativo, mas o negativo do VEX não assusta ninguém, é menos 0,06 no mês. Eu acho que dá para passar. E então a gente conseguiu fazer alguns ajustes também internos, e esse mês, por exemplo, né, no parcial ainda agora em janeiro, já está rodando a quase 400% de CDI, então está com retorno excelente, a gente está com boas perspectivas para 2021. Vale a pena vocês darem uma olhadinha no fundo. Sim, é um retorno expressivo. Né? 400% com certeza. É expressivo. Vamos ver como vai fechar, ainda tem uma semana. Né? Agora, uma dúvida que eu fiquei com o VEX. Ele utiliza uma estratégia parecida com long short, não é isso? Só que na mesma ação. Não, são pares mesmo, são ações diferentes. São como se fosse um long and short. Só que o long and short, quando você monta a posição, geralmente são posições maiores do que a gente monta e baseados numa tese de eu acho que o preço do petróleo vai subir, eu vou comprar Petrobras, eu acho que esse preço aqui vai cair, do minério de ferro vai cair, eu vou vender Vale. E coisas mais estruturais e posições grandes também. O nosso não, a gente opera só correlação. É como se fosse um long and short, só que é a correlação que a gente está olhando
e a gente opera com um volume super alto, assim. Então, é como se esse long and short abrisse e fechasse mais de uma vez durante o dia. Então, ele tem a mesma estrutura, mas na prática ele... É diferente. É diferente. É complicado. Sim, não, eu achei interessante porque eu entendi. Quando você falou que são operações pequenas, né, que vocês ganham ali nos centavos, digamos, não é como o long short que quer uma distorção grande. E não, a gente quer distorções pequenininhas. A gente trabalha com as pequenas irregularidades que a gente acha no mercado e que sabe que se sustenta ao longo do tempo e a gente consegue ganhar com isso. Sim. Não tenta prever, né? Você também sabe que não, vai... aqui a gente nunca tenta prever nada, assim. Perspectivas para o ano a gente tem pouca coisa, viu? A gente olha mais para o nosso, porque a gente sabe fazer. No dia a dia a gente vai fazendo o ajuste tático, que é mais importante do que olhar, né? Quando será que a bolsa vai fechar no final do ano? A gente não tem ideia. Não dá nem para pensar quanto é que vai ser a próxima semana, imagina no final do ano. Pois é. Mas falar em bolsa, vocês também têm um fundo de valor, que eu me lembro. Exatamente. A gente tem um fundo que chama Trópico Velho, inclusive porque é Value Investing que ele faz. Então é um fundo super antigo. Acho que para comprar e vender ação é muito importante ter experiência. Eu acho que assim, todo mundo que começou a investir há 5 anos viu como você vai melhorando, suas teses vão melhorando, seu aprofundamento, seu conhecimento, seu próprio comportamento também você desenvolve. Então, exatamente, a gente sabe como é importante, né? Que às vezes a gente se confunde dentro da cabeça e faz coisa errada com o dinheiro. Então, assim, o fundo é o mesmo que começou desde 2002 até hoje em dia. Se você for olhar competidores nossos, né, pares nossos hoje em dia, a gente quase não tem um histórico tão longo assim que consegue provar e gerar valor ao longo do tempo. Porque ele é tão longo, a gente gosta de considerar o intervalo desde 2016 para frente como sendo que representa o que a gente tem de gestão hoje em dia. Então, é um intervalo mais curto, mas é o que reflete algumas mudanças que a gente fez também ao longo do tempo, o que é super normal e acontece. E a gente optou por manter o histórico tudo longo para vocês saberem que a gente tem histórico, né? Porque tem muita gente que, não, eu fiz uma coisa errada aqui, aprendi, vamos abrir um outro fundo. A gente não, a gente tem essa clareza com todo mundo. Então, se você olhar o CAGR do fundo desde 2016, o retorno está em 28%, está indo super bem por ano. O CAGR, o retorno composto anual. E se a gente olhar desde do início dele, 2002, o retorno é de 18, alguma coisa por cento. Então, também um retorno excelente, assim. Então, vale muito a pena vocês considerarem na carteira. E esse com pensamento mais de longo prazo também, que é quando você consegue pegar essas janelas longas, né? Então, é um fundo que o que a gente faz? A gente escolhe ações de empresas que a gente consegue olhar lá dentro, extrair valor dela. Então, assim, para a gente importa muito o preço, se tá caro ou tá barato. Então, a gente sempre vai comprar empresas super baratas, super descontadas, que o mercado está deixando de lado, que aí a gente vai conseguir ganhar 3, 4 vezes o valor que a gente pagou inicialmente. É sempre a nossa ideia. A gente nunca entra numa ação para querer ganhar 10%. A gente quer ganhar mais. A gente tem que ter, então, uma margem de segurança que seja o suficiente para a gente conseguir ganhar ao longo do tempo. Então, assim, bem o raiz do Value Invest. Então, a gente olha para isso, para o preço da empresa e vai estudar. Então, aqui hoje eu não estou na parte de livros, mas aqui na Trópico é assim, a gente tem muito livro, porque a gente fica estudando o tempo todo, conversando com outros gestores, conversando com as empresas. Para a gente, os números que a empresa reporta são reflexo do que as pessoas estão fazendo lá dentro. Então, é super importante a gente conhecer quem está lá, quais são os projetos, para onde que ela vai, quais são os problemas, como que eles estão lidando com isso. Porque se você faz uma projeção ali na planilha, né? Pô, acho que isso daí, esse setor tá bom, vai crescer 30% esse ano. Você fez um palpite, né? Um chute. Palpite, realmente. E a gente não, a gente quer entender o que eles estão fazendo lá realmente. Então, por isso a gente tem análise nossa qualitativa, é super importante para a gente conseguir determinar onde que está o valor mesmo, como que a gente pode crescer. Vai lá. Então, é aquele trabalho de formiguinha mesmo, de ir na empresa e sentar com o gestor da empresa e dizer, tá, o que é que vocês estão fazendo para ganhar dinheiro, né? Falar com o concorrente, falar com o funcionário, todo mundo que a gente tem acesso, assim, os gestores, o negócio que é legal é que eles trabalham
o tempo todo, assim. Então, o tempo todo olhando, pegando ideia, falando com as pessoas e tentando entender para ter na cabeça certinho o que faz sentido ou não. Para vocês entenderem também, a gente nunca olha para uma empresa e fala assim, isso daí vai dar dinheiro para gente e compra 20% que a gente tem no fundo. A gente sempre vai comprando aos poucos. A gente compra 1% do fundo, a empresa compra, vai aumentando conforme a gente conhece melhor, vai estudando bem e conforme abre janela de preço interessante. Porque não adianta comprar a qualquer preço, né? Como eu falei aqui. Uhum. E também porque a gente tem que ter tempo, né? Por isso que, por exemplo, a gente não entra em IPO, porque a gente tem que ter tempo para estudar a empresa, tempo para analisar o setor, analisar os concorrentes, porque senão não pode ser no impulso. A gente tem que tirar a emoção de jogo para conseguir comprar com mais clareza, com mais certeza o que a gente quer. Porque Então é isso. Tenta uma análise de valor real e o IPO não dá tempo de você estudar um IPO para fazer isso. Você nem conhece a empresa direito, como é que vai ser, né? Pois é, a gente geralmente espera pelo menos 6 meses para conseguir olhar melhor, sabe? Um caso a gente tem Movida, a gente entrou um pouquinho depois do IPO. Mas a gente começou a estudar antes do IPO, né? Assim que eles começam a divulgar. E depois de um tempo a gente falou assim, tá bom, agora que o mercado deu uma caidinha, né? Ajustou o preço da empresa, a gente consegue começar a comprar. Tá mais Então confiável, né? assim. E a gente trabalha com geralmente entre 10 a 15 empresas no portfólio. Por quê? A gente sabe que o tamanho do mercado brasileiro não é tão grande assim. Então, para a gente não vale a pena a gente ter 30, 40 empresas, senão a gente vai ganhar igual a média de mercado, né? A gente vai ganhar igual o Ibovespa. E para a gente não faz sentido. Então, a gente tem que escolher com critério, escolher super bem. Então, a gente prefere comprar geralmente esse número. Hoje em dia, a gente está com 14 empresas no portfólio. Que acho que é assim que dá para gerar esse retorno de uns 20% que a gente busca. E a gente vai fazendo sempre, analisando uma matriz de risco e analisando de sizing, qual que é o tamanho de cada uma dessas posições. Então, se você olhar nosso portfólio, de um ano para o outro, mudou 1/3 das posições, mais ou menos. Mas o que sempre muda bastante é o tamanho de cada uma e que a gente vai ajustando ao longo do tempo. É isso que a gente faz. Esse daqui subiu demais, valorizou, vamos vender. Isso aqui caiu, será que vale a pena a gente comprar mais ou não? É isso que a gente faz sempre. Vai balanceando, né? Isso. É uma estratégia muito boa. E aí, nessa parte já de gestão de risco e tudo mais, a gente faz o quê? Sempre tem uma política de ter muito caixa disponível. Então, acho que assim, uma lição minha do ano passado foi que eu tinha acabado de alocar o dinheiro que eu queria em renda variável um mês antes da crise do coronavírus. E eu tinha deixado muito pouquinho, então eu estava com caixa pequeno para investir. Então, um arrependimento meu foi esse. No fundo de ação, a gente não tem esse tipo de arrependimento, porque a gente sempre tem caixa disponível. Então, hoje em dia a gente está com uns 10%, mas geralmente a gente vai ter uns 8%, uns 15% de caixa. Por quê? O mercado caiu, aconteceu alguma coisa, estourou uma bomba, a gente não vai ficar preocupado em ter que vender posição que a gente já tem, que compramos a um preço bom, porque a gente acha que aquela outra vai sair melhor. A gente tem dinheiro para sair comprando tudo que a gente tem vontade. Foi exatamente o que aconteceu em março. A gente tinha mais de 20% de caixa, então a gente fez a festa. Fez a festa. Para você sabe, eu não tinha isso tudo de caixa, eu fiquei super triste. Mas quem entrou no fundo de ação nessa época, para vocês terem uma ideia, a gente caiu bastante mais, mas desde a nossa pior cota, até o final do ano, a gente subiu 110%. Então, assim, deu para ganhar bastante dinheiro. Quem conseguiu aproveitar essa queda. Repôs a queda, né? E ainda provavelmente saiu no lucro. Com certeza. A gente fechou o ano com 9% de alta. Foi uma alta boa. Para o ano passado, o Ibovespa fechou, acho que com 2%. Com 2%, com vários fundos que não conseguiram recuperar. Então, mostrou, assim, a experiência, de novo, deles em ter olhado e falado, olha, o que a gente vai comprar? O que a gente está conversando, a gente sabe que não faz sentido nenhum que o mercado está precificando. E empresas que a gente sempre quis comprar, mas nunca chegava num preço bom. Por exemplo, Vale. A gente comprou um monte de Vale. A gente tinha o carrinho de Vale em março. Também, porque depois Vale subiu louca. A gente comprou o Banco do Brasil, Bradesco, porque nesse momento de crise, né? Tudo bem, tem que parar e pensar, o que a gente vai comprar, o que vale a pena? A gente não quis inventar uma tese de investimentos novo. Porque as pessoas vão ficar em casa, as pessoas vão consumir online.
a gente não tinha ideia que vai acontecer, ninguém tem ideia ainda, né? Uhum. Então a gente foi para os setores que dão dinheiro no Brasil. O oligopólio mais organizado do que dos bancos não tem. Então a gente comprou Banco do Brasil e Bradesco. Né? Você sabe que eles vão ganhar dinheiro, né? De qualquer jeito. Sim. Não tem para onde correr. Se alguém ganhar dinheiro no Brasil, vai estar nos bancos, não tem para onde correr. Mas é uma boa tese, porque assim, a experiência de um gestor que não fica desesperado em uma queda e tem caixa para aproveitar, traz retornos muito bons, porque assim, o que derrubou o mercado ano passado foi o desespero. Qualquer pessoa que pensou assim, rapaz, peraí, mas isso tá errado, podia ter lucrado. Eu pensei, pô, isso pode estar errado, mas eu já tinha também alocado dinheiro em renda variável, e não tive muito o que aproveitar. Ainda aproveitei alguma coisa, mas realmente, como você falou aí, uma subida de 110 desde a pior cota, em menos de um ano, porque foi de março para janeiro agora, acho que você encerrou o ano, não foi com 110%? É uma subida expressiva demais. É o que eu te falei, né? Assim, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Sempre melhorando nossas teses, etc. E aqui eles já tiveram muito tempo para aprender. Então, acho que hoje em dia o nosso fundo de ação está num dos melhores momentos. Porque a gente tem uma equipe junta há muito tempo, eles trabalham, tem gente que está aqui há 12 anos, 10 anos, e os sócios fundadores desde o início, então quase 20 anos. Então, a gente está junto há muito tempo, faz isso com muita diligência, eles respiram isso. Então, nessa questão de, será que eles estão cuidando bem do meu dinheiro? Não vejo. O meu tá todo aqui, né? Então, espero que esteja. Né? Perfeito. Bom, é isso. Então, quer deixar alguma mensagem para os investidores? Vou deixar, então. Se alguém ficar com alguma dúvida sobre os fundos, eu acho que é super importante a gente manter contato. Depois eu olho aqui de vez em quando para ver se tem alguma dúvida. Falem com o David, que ele também me questione, a gente mantém contato, conversa. Eu acho que o importante é assim, quando a gente vai investir num fundo, você sempre tem que entender a estratégia da casa, qual que é a experiência da equipe, quanto tempo eles estão juntos, como que é a cabeça que o gestor funciona mesmo, né? Porque daí você sabe que, olha, esse mês caiu um pouquinho, vai caiu menos 0,6. Pô, mas eu sei que ele sofreu por causa de tal coisa, porque a Glenda me falou. Então, você fica mais confortável e você coloca mais dinheiro e ganha ainda mais, né? Quem comprou o velho quando estava caindo se deu super bem. Então, acho que é isso que é importante. Assim, hoje em dia a gente tem um acesso muito bom. Vocês têm que aproveitar para conversar com a gente, tirar dúvidas. No nosso site a gente publica cartas semestrais, então é bem legal vocês acompanharem. São super didáticos, assim, super simples para vocês lerem e entenderem o que a gente fez num semestre inteiro e nossas perspectivas daqui para frente. Então é isso, assim, aproveitem que tem bastante gente qualificada, cuidando super bem dos seus recursos. E é isso. E contem com a gente para entender cada vez melhor sobre o mercado. Perfeito. Não vai ser O é sempre manter o aporte, né? Você sabe mais do que todo mundo. né? Então, mas é muito bom o fato de vocês serem abertos à pergunta, tirar dúvida, que isso auxilia bastante. E realmente, né? Cair, manter o aporte é bom, porque como você falou aí, se a pessoa conseguiu comprar no momento certo o fundo, mais do que dobrou o capital no ano passado, isso é interessante. de valor, né? Porque não estamos falando aí de uma coisa alavancada, de uma coisa milagrosa, estamos falando de uma técnica comprovada durante algumas décadas, então... Não é uma coisa que a gente inventou agora, né? A gente vem fazendo há muito tempo, assim. Então, vocês podem ficar muito tranquilos. Acho que quando a gente vai investir no fundo, a gente tem que se sentir sempre muito confortável, né? Muito tranquilo de quem está fazendo a gestão ideal para a gente. Não que só, eu vou pagar taxa para ele cuidar, porque eu não quero ter esse tipo de responsabilidade. Não é para ser assim. Você tem que escolher bem quem você está contratando para cuidar do seu dinheiro. Então. É muito cabelo branco aqui, viu, gente? Então, não meu, do pessoal que está aqui. Perfeito. Bom, Glenda, agradeço muito você ter aceito o convite dessa conversa. Qualquer coisa, eu acho que eu te chamo de novo para a gente ir tirando dúvida, conversando, né? Eu acho que ele é super bacana, a gente ter acompanhamentos também. É lógico, no mês a mês a gente muda pouquíssimas coisas aqui dentro, né? A gente sempre tem uma estratégia mais consistente, mas fazer daqui 3 meses uma atualização, daqui a alguns meses a gente voltar a se falar, acho que vai super válido. Perfeito. Bom, agradeço muito e qualquer coisa, mantenha contato. Eu irei manter. Eu que agradeço. Obrigada, David. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.